Tô pensando, sabe no quê? Que jogador de futebol dá trabalho em qualquer situação, né, velho? Você pensa que vai ser tudo tranquilinho, Não. né? O professor fala, todo mundo obedece. É difícil. Sempre tem o outro, né, Fabi? Não, e outra, É muito louco, teve uma história que foi até engraçada da gente em Ribeirão Preto, né? Até eu não tenho como nem esquecer dessa história porque foi o meu primeiro título. Aí. Eu, tipo, saí campeão. Primeiro ninguém Então não tem nem como. Mas o que acontece? Um atleta, se eu não me engano, acho que da equipe do Paraná, foi dividir uma bola com um atleta nosso. Infelizmente, nosso atleta teve uma fratura até grave no tornozelo. Fomos pro hospital, tal, tudo, então ele não pôde mais participar do campeonato. Mas a nossa equipe, tipo, eles conversando, ó, vamos ganhar o torneio, né, pelo Caio e tal, tal. Mas aí não vem nem a história triste, né, que foi do Caio ter machucado o pé. Foi da gente chegar no local e ver um alvoroço, e o pessoal começar a gritar, Cleiton, Cleiton, sobe, sobe, sobe. E os nossos moleques terem se juntado para poder ir pegar o cara que tinha machucado. Putz, Você entendeu? Queriam invadir o negócio. Aí chama Cleiton, chama, não foi? Aí não é assim. Eu, Hélio, no meu pensamento, eles foram para pegar, né? Foi para brigar. Não, eles não foram. Eles foram para poder explicar que o caso do Caio, na cabeça do pessoal, sua equipe invadiu pra poder bater. certo. E ficou aquele alvoroço, e nego segura a porta daqui, né? Mas, não foi uma coisa. Essa cena foi uma das cenas que mais me marcaram, assim, porque foram duas cenas engraçadas. Quando ele chegou no hospital, foi tirar o raio-x, o médico falou assim, ó, tá afastado. E aí a gente pra sacanear, que a gente sabia que ele não ia mais jogar, aí como é que chama o cara lá que mexe com... Porra, faz o raio-x lá, esqueci o nome. Lá, é o doido Faz lá. o raio-x. Aí ele foi numa salinha, ele fazia... Blá, blá. Aí, já combinado, ele falou, Cleiton, não tem nenhum pé. Eu falei, pô, pega um pé emprestado de alguém e tal. Pega algum que você Pega algum cortou. que tem. Ele falou, não tem, cara, só tem um do negão aqui, serve? Eu falei, pode ser, pra jogar mesmo. Ele, não. Sabe assim, a gente para descontrair, brincar. Daí quando a gente saiu de cadeira de roda, ele ainda tava com o uniforme do Corinthians. E a gente com os uniformes da comissão técnica também do Corinthians. A gente tudo uniformizado. Não tinha como não dizer que eram pessoas do Corinthians. E aí tinha uma viatura com 2 presos chegando no hospital. Pra fazer corpo de delito. Aí quando o cara abre o capô do carro, aí passa a gente, né? Meu, foi engraçado porque assim, os presos, ai, Corinthians, aí não sei o que, começou a brincar. É Corinthians. E os policiais começaram a dar risada. Isso foi uma cena engraçada. E nessa cena que o Elinho falou, que eu falei que eu me emocionei bastante, e quando eu entrei, a gente ficou numa escola, então cada sala de aula era um quarto para as equipes. E quando a gente subiu, eles estavam todos reunidos, em volta, em círculo. E quando você olhar, eu falei, pô, tá massacrando um moleque, né? Foi. E aí eu falei, cara, sabe. Calma, professor. Cara, juntou os 2 times e o cara que machucou, né, o atleta que machucou o nosso atleta, estava pedindo desculpa, que desejava melhora e tinha pedido autorização para fazer uma reza. Pedir para Deus para ele melhorar para jogar. Falei, meu, isso não existe no convencional. É uma emoção e uma risadaria, porque, meu... E foi uma coisa verdadeira. Eu falei, meu, Elinho, não acredito no que eu tô vendo, cara. Porque quando você chegou, você vê todo mundo reunido, eu falei, tá matando o moleque. pegando, né? É tipo aquele, faz aí, bate, né? E o Não. pessoal que ajudava a gente, não que sejam despreparados, não é isso. É que o pessoal que estava no meio ali, que foi designado do pessoal da própria cidade para nos ajudar, eles não estavam totalmente acostumados com aquilo. Por mais que eles trabalhassem com algumas situações, nessa situação eles não conseguiram manter aquele negócio. Eles não entenderam o que estava acontecendo, né? Mas foi uma coisa muito linda, assim, cara. Deles, partiram deles. Não foi eu que mandei o professor lá, vai lá pedir desculpa, não. Espontâneo, Saiu deles, os 2 times reunidos em círculo para fazer a oração, para que ele melhorasse para ele poder jogar. Né? Isso foi uma coisa que me marcou muito. E aí, falando em coisas que marcam, né, no Mundial do Brasil, esse nós estamos pro 3º, né, no Peru. Em 2017 o Brasil ficou fora, porque a gente não tinha recurso. Eu falei, pô, Telinha, a gente vai ficar fora, cara. Enfim. E aí o que aconteceu, né? É que eu falo que é Deus mesmo, tocando, mostrando a importância do nosso trabalho, assim. Até hoje não caiu minha ficha ainda do que a gente representa, assim, até hoje, cara. Porque assim, as coisas vão acontecendo, você vai fazendo o trabalho, aí você já se envolve, então pra mim é uma coisa que eu falo é uma pro coisa pessoal. normal pra mim o que eu faço hoje. Não é normal.
falar, eu sou o cara. Não, nem quero ser. Eu acho que sozinho a gente não resolve nada. Mas aí algumas coisas vão acontecendo e você vai falar, caramba, passou isso, a gente passou por isso, né? Então em 2017 o Brasil ficou fora e a gente tentou fazer vaquinha. Eu falei, caramba, eu tô indo pra vaquinha virtual para levar uma seleção brasileira. E tipo assim, aí bate a revolta, pô, mas meu país não ajuda, cara. Eu tô representando o Brasil. Dá aquele sentimento de angústia, de raiva, de falar, meu, só que eu não vou desistir, cara. Porque eu olhava pro lado, eu via a família 6, 7 horas da manhã saindo com seu filho, aquelas mães com 60, 70 anos. Falou, eu trouxe meu filho pra treinar. Eu falei, mas eu não posso. Não dá, cara, tem que fazer alguma coisa. Então eu falava só pra Deus, ó, me dá saúde, e usava os meus contatos, né? Tanto é que o primeiro mundial que nós participamos no Brasil foi assim. Em 2017 a gente ficou fora. E aí nesse primeiro campeonato mundial foi montada a Federação Internacional, que é a FIFITS, que é como se fosse a FIFA, pro pessoal de casa entender. E o Brasil não foi. E aí eu tava em casa assistindo o jogo do Corinthians, e aí começou a chegar a mensagem no meu celular. Parabéns, congratulations, bandeirinha dos países, da Europa, do mundo todo. Eu falei, deve ser alguns fanfarrão aí querendo me sacanear, né? E aí o cara me mandou a mensagem e falou assim, Cleiton, eu sou fulano de tal, e nós estamos aqui no Mundial, né? Que infelizmente o Brasil não pôde participar, e foi montada a Federação Internacional. E nós queríamos não, unanimamente o seu nome foi falado aqui, pelos países que eu nem conhecia na época, e o do presidente Adilson, que é o nosso presidente atual da CBDI, para vocês tocarem a Federação Internacional, pelo trabalho que vocês fazem no Brasil, que a gente acompanha. Então ali para mim já foi o primeiro choque. Falei, caramba, como assim, né? Legal. Eu não consigo nem patrocínio para levar a seleção, os caras veem o nosso trabalho lá em outro país. Falei, como é que pode, né? E aí eu falei pro Adilson, falei, Adilson, recebi isso aqui, não sei o que, assim. Ele, cara, e aí, aceita ou não? Ele ia ser o novo presidente, né? Ele falou, Cleiton, eu falei, tá bom, presidente, mas com uma condição. Ele, pô, nem começou, pegou um cargo, já quer exigir e tal. Já quer mandar. Falou, dinheiro não tem, ainda até brincou, né? Falei, não, se eu sou o coordenador da primeira Federação Internacional de Futebol, eu só tenho uma exigência. Eu sei que não tem dinheiro, eu sei que não tem nada. Qual é? Que o próximo Mundial seja no Brasil. Porque talvez se fosse em outro país eu ia ficar fora de novo. Aí eu ia ficar fora porque não tinha dinheiro pra nada. Então o medo era esse. Vai ter outro Mundial? Vai. O Brasil não vai. Porque já tinha tentado fazer uma vaquinha anterior e não tinha dado certo. Ia tentar de novo, por mais que você conseguiu tocar no coração de alguém, não ia dar. Porque não é um atleta. Não é o técnico. São os atletas. São a comissão técnica. E aí a Europa tudo, né? É muita grana, cara. É muita Qual grana. custa assim? Ó, dependendo do país, você gasta de 200 a 400 mil reais. Pra levar uma delegação. Porque você paga hotel, você paga avião, você paga ali. Tudo é pago, né? Aí o presidente falou assim pra mim, falou, caramba, mano, tá bom. Ele falou, só que você sabe que você tem 2 problemas. Eu falei, qual? Eu falei, pô, já tá me dando 2 problemas. Uma coisa é a seleção, outra coisa é organizar o Mundial. São 2 coisas diferentes. Nós vamos ter que arrumar dinheiro pro Mundial e dinheiro pra seleção brasileira. Eu falei, então, vambora. Só sei que a gente não vai ficar de fora. Cara, aí a gente foi construindo. Aí o Gino, né, jogou no Corinthians, Master, o parceiro nosso, zagueiro. Gino, me ajuda ele. Cleiton, conheço fulano de tal. Então era 5 mil aqui, 3 mil ali. E vamos pôr na camisa, velho. Vamos embora. E precisava pagar hotel. Né? E como é que eu vou preparar o time e tal? Meu, eu sei que foi. Né? Foi trancos e barrancos. E aí chegou no Mundial, primeiro jogo, Brasil e Argentina. A gente nunca tinha jogado com a Argentina, mas eu já conheci alguns países, tipo Itália, México, né? Nessas viagens tem uma competição que chama Trissome Games, como se fosse uma Olimpíada, a gente não pode usar o nome. Cara, então é todas as modalidades. Então a gente via alguns times, né, jogar, alguns países jogar. Então eu tinha noção mais ou menos. Falei, bom. E aí quando eu comecei a trabalhar com eles, foi dentro daquele conceito mesmo. Falei, primeiro eu vou entender o que é a deficiência, porque eu preciso saber, né? E falei, bom, a partir do momento que eu soube o que era a deficiência intelectual mesmo e a síndrome de Down, falei, acho que dá pra mim implantar o que eu realmente quero fazer. Se fosse treinar um time profissional, uma base, é a mesma coisa, velho. Não sei onde vai dar, mas vamos. Eu sei que o caminho vai ser longo. Né? Os pais me dão mais trabalho do que os atletas. No começo foi assim. Até eles entenderem todo esse processo,
Hoje é fácil, vai ver a seleção viaja o mundo todo. Pergunta se os atletas querem levar o pai, né, Elinho? Não. É. Fora. Não, tchau, pai. Né? E tem uns ainda que é muito engraçado, é onde eu falo. Que desde o primeiro momento que eu vi o trabalho do Cleiton perante isso, e também eu tenho uma sobrinha com síndrome de Down, então eu já tinha um conhecimento, eu já trabalhava com isso, então eu já... Mas de ver, eu olhei e falei, meu, eu quero fazer o que esse cara faz. E chega a ponto do pessoal não querer, os pais de me ligarem hoje, eu vou dormir na sua casa. E daí a gente vai pro jogo. Ixi, mano. Eles têm autonomia Tipo, total. deles ligarem. E eu via isso no Cleiton, porque às vezes a gente saía de jogo, ia 4, 5, 6 dormir na casa do Cleiton. Por quê? Os pais não podiam ir buscar por conta do horário. Entendi. Alguns eram até por condição. Imagina você pegar um torneio, um campeonato aqui na Zona Leste, tipo 8 horas da manhã. Você não tinha trem, mora na Zona Sul, cara, pra lá de Interlagos, pra estar aqui 7, 8 horas da manhã, tinha que sair 4 horas da manhã, né? De ônibus, não é De todo mundo ônibus. que tem carro. Então a gente fazia, então aí começou, eu falava, poxa, e a partir do momento que houve a primeira, vamos colocar assim, autorização, que tipo um pai olhou, não vai te dar trabalho? Eu falei, você confia dele dormir? Aí foi quando eu ouvi o primeiro pai falando, Elinho, eu já vi passar mais de 20 aqui. Ninguém ficou. Eu já vi passar mais de 20 aqui. Eu nunca vi umas crianças, a gente fala criança, né? Mas a rapaziada se identificar tanto com uma pessoa igual você, e você é doido, você é retardado, você... O cara te ama e fala, esse cara vai levar meu filho você pra Não, lá. tanto Não, que mas não quando- parece aí, não parece aí. Não, e tanto que imagina. quando o Cleiton ia dar o treino de sábado, ele pedia pra eu poder ajudar. Então, você vai, o normal. E eu sou todo tatuado. Então eu chegava lá de bermuda, camisa, ou até no próprio vestiário. Ia tirar uma camisa, até os pais via, olhava. Aí o Cleiton, e aí, você vai... Ó, Cleiton, hoje não dá que eu tô indo pro jogo, né? Vou viajar e tal. Aí o pessoal até olhava, Cleiton, quem que é esse cara? Cleiton, mas não tem problema do meu filho? Cleiton, não tem... E foi nesse negócio que eu tive que aprender. Eu não posso deixar de ser eu. Mas só que não é eu. É ver o que eles fazem. Não, eu tenho que me adequar à vida deles. E eu tenho que ser aceito, como eu tinha dito, por eles. Não é eu aceitar eles. Entendi. É eles me aceitarem do meu jeito. Se eles me aceitarem do meu jeito, poxa, eu tô dentro. E graças a Deus, que aí a gente tem essa história aí junto, que a gente conseguiu montar muitas coisas. Aí ele falou e não terminou de contar. A gente estava sentado na arquibancada, esperando o pessoal chegar. Acho que a gente ia jogar contra o Juventus, se eu não me engano. Posso estar errado. Eu tô errado. Não foi Juventus. Foi, acho que a PABB que tinha. A gente sentado. O que aconteceu? Os pais chegavam, deixavam a molecada e saía. Saía assim. Ah, vamos ali que eu não tomei café. Vai, vem, pão. E começava o jogo. E não tinha ninguém. Só tinha os atletas, a comissão e mais ninguém. Aí aparecia um pai ou um outro, mas não era aquele negócio, meu filho vai. E foi quando ele um dia... você imagina um dia de vir torcida? Você imagina um dia ter uma torcida? Você imagina um dia isso? E tipo, ficou nessa imaginação. E eu tinha, que nem eu falei, eu tenho uma gratidão por eles, num contexto geral do que a minha vida se tornou. E aquilo que ele me falou, eu botei na minha cabeça. E foi aonde, nos bastidores, a gente estava conversando. É engraçado por conta disso. O Cleiton, ele veio do campo e eu vim da arquibancada. Ele não sabe como chegar na torcida. E eu não sei como chegar nos atletas. E como que a gente vai fazer isso? Não, eu vou trazer. Então eu comecei a fazer o convite para todas as torcidas organizadas do Corinthians. E faz pouco tempo que eu tô na 12, né? Então, eu sempre sempre fui Gaviões da Fiel, sempre... Mas, de um tempo, quando eu comecei a participar da oportunidade que o Cleiton me deu, foi uma vez que eu fiz o convite para todas as torcidas do Corinthians, mas por alguns motivos de festa, e até mesmo jogo, não puderam comparecer. E
não sei, é Deus novamente, né? Não sei, é ele. Ele me chega, me para um ônibus na porta da onde a gente tava e me desce mais de 50 louco da camisa 12. Ó, a gente recebeu uma ligação que vocês estavam aqui na nossa cidade, então a gente veio prestigiar vocês. Campos Jordão, né? Campos do Que Jordão. da hora. Cara, eu cheguei no Da hora, ginásio esse mano. dia e tava lotado o ginásio. O pessoal de Minas, né? tinha Chegou lotado lá. Minas. Falei, E tem Minas certeza que nós estamos no jogo certo ou vai jogar a base do Corinthians? ou vai jogar profissional? alguém do Olha, Corinthians. mano, Não, que da hora, a velho. gente veio ver vocês. E o pessoal parado na porta do vestiário, eu por mim deixava todo mundo entrar. Entra aí, entra aí. Ele brigava. O que tá acontecendo? Não é pra ninguém entrar, mas Cleiton só quer tirar uma foto. Mas não é pra tirar... Tipo, a minha cabeça... É. Tá pensando de uma Os forma, moleques né? iam jogar. Era já, a calma, torcida, depois cabeça vai, de vai liberar. torcedor. Tipo, meu, ele quer tirar uma foto com o Cabeça de Matheus. torcedor. Ele quer tirar uma foto com o Rafael. Ele quer tirar uma... E ele, tipo, não é assim que funciona. Tem que... Mas é que ele... Mas, Cleiton, não tinha torcida agora. Então, tudo bem, mas só que tem o... Tinha que acabar o jogo, Nossa, né? Sabe aquela emoção de você chegar e falar, meu, a gente conseguiu. Tipo, No a gente... momento- E foi coisa assim que foi acontecendo de ter um jogo, lotou. Ter um segundo jogo, lotar. Aí você vê, de repente, nas páginas das torcidas organizadas, o pessoal convidando pra poder Que da ir. hora, mano. Então, tipo, tornou uma coisa que aí ele tava falando, a gente nunca almejou. Não, Eu, e pela teve- minha... Só pegando um parênteses, teve uma cena, acho que na Copa DAO, que teve todo aquele rebuliço lá, da torcida presentear o time na final, que foi o Romero, o Sheik, o Cássio e o Andrés. E o Andrés. Eu tô chegando no ginásio, polícia, Foi. batalhão, fechando a quadra, polícia assim, ué, será que a gente veio pro Mas isso é o errado? seguinte, a gente Não, tinha saído do Corinthians fazia 2 horas. A gente saiu do clube às 4 horas da manhã, eu, ele e o Bruno, que era um ex-funcionário do clube, porque a gente tava montando o ginásio. Colocando faixa, colocando os negócios, arrumando. Isso a gente Legal. começou, tipo, cedo e fomos acabar 4 horas da manhã. Por quê? A primeira equipe ia chegar às 6 horas da manhã. E já tinha que ter o café da manhã pra eles, os negócios. Termina aí. E aí era assim, era um torneio de um dia, né, da Copa DAO, em homenagem à síndrome de Down. E eles começaram a gravar, eles acharam tão legal a ideia, o clube na época. Era o time que nunca tinha perdido, nós ficamos 11 anos sem perder um jogo, né? Entendeu, mano? Só não entrou no Guinness porque tinha que pagar. O Guinness você tem que pagar pra... Ah, é? Você prova o que, né, o feito, mas paga, não é de graça. Então, acabou não virando, mas ia virar filme, né? Poxa, que legal. E aí era assim, o filme, eles até lançaram Aí você internacionalmente. fala que eu não posso falar e você vai falar aqui. Não, mas agora já foi. Filme. Agora já foi. Não, eu Ah. tô falando do filme do... Era. E aí, acabou não rolando esse filme, mas eles gravaram, né? Colocaram pra gente gravar Conta o dia da todo. polícia lá, mano, que essa ideia da polícia que é da hora. E aí, assim, no final, se desse tudo certo, era Corinthians e Santos na final. Como foi. E aí, quando foi próximo da final, começa a chegar o choque. Choque. E os caras metendo grade. Pô, o que tá acontecendo, né? Mas Choque chegando naqueles monstros, aqueles Robocop do Choque, os caras descendo Nossa, soldado mano. universal. E aí, eu falei, Elinho, o que tá acontecendo lá, né? Ele falou, não, é porque vai ter a final Corinthians e Santos aí, e precisa de polícia militar. Porque vai ter a torcida em peso. Aí ele olha pra mim e fala, você chamou o pessoal? Eu falei, chamei quem? Ele falou, não, porque Foi. o polícia veio aqui entrar em Quem é contato o com o responsável? Corinthians. Aquele lá. Aí jogou pra mim. É aquele lá, não sei de nada não. Exatamente. Se Aí ele vira. chegou e falou, Boa. então, você fez o convite, vocês armaram tudo isso aqui, não foi passado nada pro batalhão. Aí eu olhei pro cara e eu falei, ô sargento, isso aqui é um jogo de síndrome de Down. Não é um campeonato que precisa, não. Mas só que você tem noção disso aqui? E ele me pegou um print das torcidas organizadas do Corinthians, A caminho do estádio. fazendo a convocação Do jogo. para todas suas quebradas comparecerem, porque era um jogo de obrigação. Malandro. Esse dia foi Responsa, hein? engraçado, cara. Porque eu Não, falei, e de repente... responsável é aquele ali, Não, o de careca repente ali, me sei de nada. aparece Estopim, Camisa 12, Gaviões, Macabra, Coringão Chopp, mas tipo assim, o Estopim me chegou com 4 ônibus.
Só pra começar. O Coringão é Gaviões, assim, né? Aí, o Gaviões meia chegou dúzia. com tipo 2 ônibus, mas galera a ia ver. penca que veio a pé. Muita gente, muita. Não tem como falar do Gaviões. Tipo, muita gente. O Camisa 12, aí que eu falo que foi tipo um amor que eu afastado né? de jogo, eu parado, não menosprezando. A torcida do Corinthians é maravilhosa. As organizadas, então, tipo, é uma coisa fora da realidade. Mas só que a 12 me tocou. Porque foi uma coisa assim, deles aparecerem, eles não trouxeram o pessoal de São Paulo. Eles fizeram a convocação pro pessoal do interior. E o pessoal que tinha assistido a gente em Ribeirão Preto fez a convocação para todos os municípios. Foi antes. Foi antes? Ribeirão Preto foi depois. Foi depois, que aí né? eles começaram a seguir a seleção brasileira em todos os jogos também. Eles fizeram essa Da hora, reunião hein, mano? e parou. Tipo, brincando. Depois, assim, a gente passaram a estatística. Tinha mais de 1.500 pessoas no ginásio do Vladimir. Eu olhava pro Cleiton assim, a ponto da gente não conseguir falar com os atletas. Por quê? O nosso maior problema, tanto que a gente sai sem voz. Todo jogo. A gente já sabe que já no segundo jogo a gente já tem que começar a inverter. Um falar, o outro falar, porque acaba a voz. Porque com eles não é aquele... Né, às vezes a bola tá andando, dá vontade de você entrar na quadra e chutar. Porque a bola tá andando tão devagar e você vê aquele atleta, você fala, corre, corre, corre. Dá vontade de você entrar, mas tipo, você tá naquilo... E tipo, Da e hora, você velho. gritava, ele teve que gritar o triplo. O bicho tá pegando, né? Os O coros. barulho da torcida foi uma coisa... Nossa. Aí eu virei pra ele, eu falei, mano, a gente venceu. Mas não foi vencer o torneio. O A objetivo foi cumprido. A gente conseguiu. Aí ele olhou, será que vai ser assim aí em Ribeirão? Pumba. Bom. A gente chegou em Ribeirão e eu, que nem eu falei, eu vim da arquibancada. Eu nunca imaginei na minha vida chegar onde eu cheguei hoje. A ponto de você ver a torcida gritar seu nome. Ah, é da hora. Não existe você entrar numa... Eu olhar assim e falar, gente, eu sempre tive ali. Então, umas coisas que chegou a acontecer com... Que eu falo, Cleiton, não tem outra coisa. É uma coisa que aconteceu, tipo, 1.500 pessoas. Depois os caras vindo tirar foto com ele. O pessoal ligando para poder entrevistar, para poder dizer. Aí ele mesmo fala, chegou o nosso momento. Ah, mas qual não é o momento? Que nem a gente fala, o nosso maior problema é financeiro. Não é o problema de fazer. Fazer, eu hoje me sinto o cara mais feliz do mundo, porque eu tive a oportunidade de estar com esse pessoal e hoje dizer que eles fazem parte da minha vida. Nossa. Então é uma coisa assim que mudou o meu pensamento. E hoje eu brigo para poder levar o nome deles. Puta, que legal. Hoje eu brigo para poder falar que eu batalhei, eu estive junto, e é onde a gente fala que hoje, poxa, qualquer jogo nosso tem torcida. Então, tanto que até vocês falaram, pô, o nome da torcida é Fiel Dal.